Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Noé aqui para a gente conversar e continuar o nosso papo sobre a nossa última aula. Então, vim aqui para fazer alguns exercícios e a gente dar uma recapitulada nas coisas que a gente comentou. Bom, eu queria dizer que essa unidade que a gente está fazendo e que a gente vai fazer a partir de agora não são as unidades que seguem exatamente a sequência da apostila. A gente vai apresentar alguns conteúdos extras que vão além dos conteúdos que a apostila está apresentando, porque a gente precisa comentar alguns conteúdos novos que a UEL vai cobrar e a gente está planejando para dar essa sequência para que tudo aconteça dentro do cronograma, certo? Então fiquem tranquilos, e é por isso que eu trouxe exercícios, caso vocês não encontrem exercícios, a gente está trabalhando alguns exercícios também sobre o assunto, beleza? Bom, qualquer dúvida, vocês podem deixar uma mensagem aí no chat, ou vocês podem me encaminhar uma mensagem aí no Insta, beleza? Tá aí a bio, é só vocês mandarem uma mensagem. Bom, pessoal, hoje eu estou nesse formato diferente, justamente porque o nosso foco é nos slides. E eu quero começar fazendo uma lembrança aí do que a gente viu na nossa última aula. Como eu falei com vocês, a gente viu sobre a ética de Platão. E o que é ser ético? Aqui está a imagem da carruagem, que a gente conversou sobre esse exemplo, e sobre o ser ético, que seria aquele ser que harmoniza as almas em seu comportamento e em sua ação. Então ele sabe balancear, ele sabe agir virtuosamente. Como tem ali o nosso super gráfico interativo, ó, você pode ver aqui, ó, eu faço assim, ó, olha lá. Olha o gráfico aparecendo. Ele é bem interativo. Tô zoando, pessoal. Gente, mas ele faz exatamente uma fração de 50% de alma racional, 25% de alma irascível e 25% de alma concupiscível. Então, no pensamento do Platão, a gente precisa ter a alma racional sendo soberana sobre as outras almas. Ela se sobressaindo, ela vai conseguir balizar as outras duas almas. Só isso aí para a gente recapitular mais ou menos. Acredito que você também esteja por dentro aí do que eu estou falando. Se você não tiver, é só se voltar aí no vídeo anterior que a gente consegue colocar o assunto em dia, beleza? Então, pensando nisso, eu trouxe exercícios para a gente conversar e para a gente analisar um pouquinho. Quero falar, antes de mais nada, sobre os exercícios da UEL especificamente. Quando a gente vai fazer algum exercício da UEL, pessoal, ele muito provavelmente vai ter um grande texto, com bastante leituras, com bastante referências. No final, um comando de questão, então vai ser o pedido, a exigência que ele quer que você responda ou que você encontre naquela questão, e depois as alternativas. Como pode ser algo que venha, sei lá, você está muito apressado na prova, você está muito correndo, você domina também o conteúdo, enfim. Eu aconselho o pessoal a ir direto no comando da questão. Uma vez que você lê o comando da questão, você pode voltar para o texto ou você pode ir adiante nas questões. Vamos ver, por exemplo, essa aqui. Como eu destaquei aqui em azul, olha só, o comando dessa questão, ela fala o seguinte: com base no texto e nos conhecimentos sobre a ética e a política de Platão, assinale a alternativa correta. Beleza. Então, a gente já localizou nessa questão, só lendo o comando dela, que a gente está falando de uma questão de filosofia, porque as questões vão estar todas embaralhadas lá no dia do vestibular. Uma questão de filosofia, além de ser de filosofia, ela está falando especificamente do Platão, e além de ser do Platão, ela está falando da ética e da política do Platão. Então a gente já consegue localizar um pouco melhor os conteúdos e aquilo que a gente está vendo ao longo do ano, para a gente trazer na nossa memória para essa nossa questão. Então a gente já sabe que a gente está falando aí de problemas éticos e de políticos. Quando a gente vai falar da política do Platão, a gente lembra lá da cidade ideal, das três almas, que também estão presentes no conceito ético, que a gente também viu agora há pouquinho. Bom, uma vez que a gente leu o comando da questão, que a gente se localizou, que a gente está entendendo aí onde que a gente está, a gente pode ler o texto ou tentar ir para as alternativas. Eu vou ler o texto para seguir as formalidades aqui. Bom, o texto 1 fala ali o seguinte: exercita-te primeiro, caro amigo, e aprende o que é preciso conhecer para te iniciar na política. Antes, não. Então, primeiro precisará adquirir virtude. Tu ou quem quer que se disponha a governar ou administrar não só a sua pessoa e seus interesses particulares, como a cidade
e as coisas a ela pertinentes. Assim, o que precisas alcançar não é o poder absoluto para fazeres o que bem entenderes contigo, ou com a cidade, porém, justiça e sabedoria. Eu talvez tenha me engasgado ali, mas a gente está lembrando um pouquinho do texto lá. Ó, tá falando que inclusive é um texto do Platão, um diálogo ali sobre a parte da justiça e sobre a parte da política e as coisas que são necessárias para governar. Não necessariamente, né, o poder absoluto, como fala ali, mas a justiça e a sabedoria para ajudar no exercício do governo. Enfim, um texto que a gente pode ler até com mais atenção, poderia repetir, mas vamos para as alternativas para a gente ver o que elas querem abordar aí. Bom, vamos lá. A nossa alternativa A fala o seguinte: a virtude individual terá fraca influência sobre o governo da cidade, já que a administração da cidade independe de qualquer qualidade de seus cidadãos. Aí, quando a gente pega a teoria política do Platão, a gente lembra que não é qualquer pessoa ou qualquer pessoa que tem poder, influência, que vai exercer o governo. A gente sabe que quem exerce o governo são os sábios. Então, é preciso uma qualidade, além de uma qualidade, uma racionalidade para governar uma cidade. Então, ela não independe das qualidades. Então, a nossa alternativa A já estaria furada por conta desse elemento. Bom, justiça, sabedoria e virtude resultam da opinião do legislador sobre o que seria melhor para a cidade e para o indivíduo. Não sei, pode ser que sim. A opinião do legislador sobre a cidade seria a melhor coisa para o indivíduo? Vamos continuar lendo, a gente pode tentar rebater outras alternativas. Alternativa C. O indivíduo deve possuir virtude antes de dirigir a cidade, pois assim saberá bem governar e ser justo, já que se autogoverna. Olha como a alternativa C, ela traz os elementos que eu acabei de comentar no nosso primeiro slide lá sobre a ética. Então, autogoverno é a racionalidade falando mais alto. E para além disso, uma pessoa que auto se governa, ela tem virtudes ou pode possuir uma virtude para dirigir a cidade, porque ela sabe governar, ela tem a racionalidade falando mais alto, ela tem a razão sendo mais manifestada nesse indivíduo. Então, a alternativa C tá bem bonita, mas a gente pode conferir as outras para ver se ela está correta ou não. Vamos lá, alternativa D. Para se iniciar em política, primeiro é necessário o poder absoluto. Aí a gente já pode parar porque o Platão, em momento algum, defende o poder absoluto. Ele acredita no governo dos mais sábios, como a gente já viu em outros momentos. A alternativa E. Todo conflito desaparece em uma cidade se a virtude fizer parte da administração, mesmo que o dirigente não a possua. Uma cidade virtuosa, ela precisa de um governo virtuoso. Isso aí é uma diretriz básica da cidade do Platão. Então, ainda que exista a virtude, que ela seja positiva na administração, o dirigente também precisa ter a virtude. Bom, acho que a alternativa C, que eu falei, que foi a que elencou mais elementos da nossa discussão, é a alternativa correta. Vamos dar sequência para a gente ver o nosso próximo exercício aqui. O exercício que a gente acabou de conferir aqui, ele era da UEL de 2015. Eu não consegui colocar porque senão não ia caber o textinho aqui. Agora a gente está vendo mais uma questão da UEL de 2010. Bom, vamos começar lá pelo comando da questão, então. Com base nos conhecimentos sobre o pensamento ético-político de Platão, mais uma vez, ético-político, como eu falei até na nossa aula anterior, que foi só o conteúdo, quando a gente pega o Platão, o Aristóteles, que são pensadores que estão presentes em todos os eixos teóricos, em todos os eixos temáticos, normalmente as questões vão dialogar e vão tentar linkar esses eixos temáticos. Então, a gente precisa também aprender o Platão e o Aristóteles de forma conjunta, onde a gente entenda o que influencia o que dentro da ética, dentro da política, dentro da epistemologia. Enfim,
Dando sequência aqui, então, com base, né, na parte ética e política, a gente pode ler, então, a questão. No pensamento ético e político de Platão, a organização no estado ideal reflete a justiça concebida com as disposições das faculdades da alma, que faz com que cada uma delas cumpra a função que lhe é própria. Isso aí a gente já sabe que cada alma cumpre a sua própria função, e isso está na organização da própria cidade. Isso é reflexo, refletido na própria Calípolis, que é a cidade ideal do Platão. Continuando lá, no livro 5 de A República, Platão apresentou o estado ideal como governo dos melhores selecionados. Para garantir que a raça dos guardiões se mantivesse pura, o filósofo escreveu. E aí, uma citação direta do Platão. Também tive que cortar alguns elementos de referência, mas é só para vocês terem ali um resumo da questão. O Platão vai falar o seguinte: é preciso que os homens superiores se encontrem com as mulheres superiores, o maior número de vezes possível, e inversamente, os inferiores com as inferiores, e que se crie a descendência daqueles, e a destes não, se queremos que o rebanho se eleve às alturas. Bom, aí a gente está entendendo um pouquinho do pensamento do Platão, inclusive é um pensamento que é colhido e dotado um pouco de preconceitos da Grécia Antiga, onde a mulher, ela não necessariamente exerceria algum cargo político, enfim, a gente pode discutir isso depois que a gente resolver a questão. Vamos lá. A alternativa A. A gente viu que todo o texto e a apresentação foi mais ou menos naquela linha de cada um exerce a sua função, cada um deve buscar as coisas da sua função, cada um deve buscar, inclusive, a mulher ou o homem da sua própria classe hierárquica ali dentro do formato da cidade do Platão. Então vamos lá. Alternativa A. No estado ideal, a escolha dos mais aptos para governar a cidade expressa uma exigência que está de acordo com a natureza. Se a gente pensar a concepção do Platão, isso não parece estar errado. Vamos conferir as outras alternativas para a gente ver se existe algum outro erro ou alguma outra questão que está mais ou menos certa. O estado ideal prospera melhor com uma massa humana difusamente misturada. Isso aí já está claro no próprio texto que a gente leu, que ele já falou, inclusive, que homens e mulheres não escolhem livremente, como está falando ali, ó, homens e mulheres escolhem livremente. Isso não seria o pensamento do Platão. Então, a alternativa B, anulada. A alternativa C, o reconhecimento da honra como fundamento da organização do Estado ideal torna legítima a supremacia dos melhores sobre as classes inferiores. Não é a honra necessariamente, mas sim a razão. Então, isso faz com que essa alternativa venha a ser furada também. Alternativa D. A condição necessária para que se realize o estado ideal é que as ocupações próprias de homens e mulheres sejam atribuídas por suas qualidades distintas. Olha só, aí a gente pode também voltar a discutir aquela questão do papel da mulher na Grécia Antiga. O estado ideal ele se realiza onde cada um ocupa o seu devido lugar e a sua devida função. No entanto, a atribuição de pensamento e essas regras criadas lá por Platão, há muito tempo atrás, na Grécia Antiga, seguia o pensamento, a preconcepção do regime atual grego e da forma com que eles enxergavam a sociedade naquele momento. Nesse caso, a mulher, no cenário grego, ela era uma pessoa, uma figura que ela não tinha relevância, ela não deveria ter relevância no cenário político e em qualquer outra ocupação ou qualquer outra função da cidade. A mulher, ela só era a mulher para servir como a esposa da casa, para fazer arranjos e acordos entre casamentos, para ser a figura que vai representar a reprodução da família, enfim. Ela não tinha nenhum outro papel além
desse papel atribuído às mulheres. Então, é difícil a gente dizer que era atribuída uma função e uma ocupação às mulheres, porque na verdade elas não tinham nenhuma vantagem nesse sentido destinada, elas não tinham nenhum espaço, certo? Isso também cabe para a gente discutir o próprio papel da mulher, enfim, em redações ou em outras discussões, mas vamos nos conter aqui na nossa alternativa aqui. Vamos para E. Bom, a D está furada nesse caso. Alternativa E. O estado ideal apresenta-se como tentativa de organizar a sociedade dos melhores, fundada na riqueza como valor supremo. Em momento algum, Platão defende o dinheiro ou a riqueza como o valor supremo. Então, não é o mais rico que governa e nem é o mais pobre que deixa de governar, e sim o mais sábio. Não se esqueçam disso, é o mais sábio que vai governar. Então, com isso, a gente pode passar o nosso próximo slide aqui, só para confirmar que a nossa alternativa correta é a alternativa A. Ela fala lá, no estado ideal, a escolha dos mais aptos a governar. Não se esqueçam disso. Para Platão, quem deve governar são os mais aptos a governar. Então, a gente tem ali o governo dos sábios, na cidade ideal do Platão. Beleza, pessoal? Trouxe duas questõezinhas da UEL, e a gente pode também ver outras questões, podemos conversar sobre outras formas de complementar esse conteúdo, mas enfim, para a gente não também passar muito tempo aqui resolvendo os exercícios, eu trouxe exercícios que sintetizavam as ideias que a gente discutiu na nossa última aula e que também ajudavam a gente a revisar um pouquinho do Platão, e principalmente a entender mais ou menos como funciona a prova da UEL e as questões da UEL. Beleza? Então é isso, pessoal. As nossas próximas aulas a gente vai conversando e a gente vai definindo como a gente faz essa questão dos exercícios. Tranquilo? Obrigado pela atenção. Um abração para vocês. Até a próxima.